Olá pessoal, vamos dando continuidade aqui ao equilíbrio químico. Nós vamos ver agora a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Nós temos visto até agora o Kc, que é a constante de equilíbrio em relação às concentrações, o que é levado em conta são as concentrações. Agora a gente vai ver em relação à pressão parcial. O que é uma pressão parcial? Pressão parcial é um conceito que a gente tem para explicar a pressão que um gás exerce no recipiente. Então, imagina que eu tenho um recipiente e aqui eu tenho uma mistura gasosa qualquer. Então, aqui eu tenho dois tipos de gases. Aqui. A pressão que o gás exerce nas paredes do recipiente, eu chamo de pressão parcial quando eu considero que o gás está sozinho. Aí eu considero cada gás como sendo único aqui dentro, para mim ter o conceito de pressão parcial, porque a pressão que o gás exerce na parede do recipiente, independente do gás, é praticamente a mesma, né? A força com que ele colide nas paredes do recipiente. Daí, eu considero um único gás aqui dentro, tá? Um único gás. Essa é a ideia de pressão parcial. Tá? Mas o conceito a gente não vai utilizar tanto, porque nós temos que entender aqui a ideia de pressão dentro do recipiente, tá? E a ideia de como calcular a constante de equilíbrio em relação às pressões parciais. Olha só, a constante de equilíbrio Kc, que temos tratado até agora, deve, na verdade, ser chamada de constante de equilíbrio em função das concentrações, que é o Kc antigo. Existe uma outra constante denominada constante de equilíbrio em função das pressões parciais, que é a pressão, novamente, que o gás exerce no recipiente como se ele estivesse sozinho lá dentro. Na verdade, o que eu tenho é uma mistura, né? Mas eu levo em consideração que o gás que eu estou analisando está sozinho lá dentro, tá? Que se aplica a equilíbrios envolvendo gases. Ela é denominada Kp, constante em relação à pressão. Sua expressão matemática é definida como se segue. É a mesma definição do Kc, tá? Aquela ideia de produto sobre reagente, a ideia de que você eleva o expoente que corresponde ao coeficiente da equação da reação. Tá? Então, eu tenho uma reação A mais B dando C mais D. Cada substância tem o seu coeficiente, Azinho, Bzinho, em forma genérica, tá? E Dzinho. Então, a minha fórmula vai ser, veja, pressão da substância C vezes pressão da substância D, então produto, tá? Elevado a seus coeficientes, ok? Dividido pelos reagentes, a mesma ideia do Kc. PA e PB. Né? Na expressão de Kp, PA, PB e PC são as pressões parciais no equilíbrio dos gases A, B, C e D. Então, eu tenho a pressão de cada gás que exerce no recipiente, por isso que é pressão parcial, porque eu levo em consideração a pressão de um gás por vez, tá? Então eu tenho vários gases, então vou considerar a pressão de cada um, independente, tá? Como se ele estivesse sozinho lá, por isso que é parcial. Então eu tenho essa fórmula básica que a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou o Kc. Tá? Só que aqui, pessoal, se eu tiver uma reação, como é que eu faço? Né? Eu tenho uma reação aqui, divido o produto sobre o reagente. Eu tenho que levar em conta que pressão parcial só vale para gás. Lembra que o Kc só valia para gases e sistemas aquosos, não entrava sólido nem líquido, não é isso? Na pressão parcial e sua constante, eu vou considerar apenas o estado gasoso, porque a pressão de sólidos e líquidos não varia, tá? Ou varia muito pouco. O gás tende a se expandir, se comprimir com facilidade, por isso que eu levo em conta os gases e não levo em conta sólidos e líquidos. Essa reação aqui eu tenho o meu Kp, olha só. Qual é o meu produto? É o CO2, então eu vou colocar pressão de CO2 elevado ao quadrado, beleza?
dividido por pressão de CO ao quadrado vezes pressão de O2. Veja, galera, eu tenho aqui uma composição produto sobre reagente tranquilo, igual ao meu KC. Tá? Agora, eu posso te dar os valores. Imagine que eu dou alguns valores aqui. Imagine aqui. Eu tenho aqui a pressão do CO2, eu digo para você que ela é 2 atm. 2 atm. A pressão do O2 é 1, tá? E a pressão do CO2 eu vou pôr aqui como 1 também. Beleza, se eu tivesse valores, eu tenho a minha fórmula, eu consigo calcular o Kp, veja. Vou substituir. CO2 é quanto? É 2, então eu coloco aqui 2 ao quadrado, né, já que minha equação está ao quadrado, dividido por pressão do CO, 1 elevado ao quadrado é 1, vezes pressão do O2, que é 1. Ok. Então aqui eu tenho o meu Kp valendo 4, e novamente ele não tem unidade, assim como o Kc. Tá? Olha esse outro caso aqui. Eu vou escrever minha equação. Beleza, só que eu tenho um problema aqui. Eu tenho um sólido aqui. Eu vou desconsiderar esse cara. O que vai para a minha equação? Só o gás. Então é CO2 dividido por O2 na sua pressão. Então é isso aí, pessoal. Eu te dou uma equação, você constrói o Kp, produto sobre reagente, excluindo qualquer coisa que não seja gás, tá? E eu posso calcular o Kp se eu tiver os valores de pressão. E eu vou ter que dar a pressão para você, tá? Nós vamos fazer esses exercícios aqui. Eu quero que você escreva a constante de equilíbrio em função da pressão, o Kp de cada um deles. A gente fez por Kc, não é isso? Lá nas aulas passadas. E aqui no 2 eu tenho um sistema em equilíbrio, tá? E eu tenho pressões de cada substância, ó. Pressão aqui, pressão aqui. Você vai construir o Kp da reação, assim como a gente fez anteriormente, ó. Substituir os valores, veja bem. E dar a resposta. Ok, pessoal? Essa é a aulinha de hoje para encerrar a parte de constante de equilíbrio. Já já a gente vai para deslocamento de equilíbrio. Forte abraço.